temos outra séria questão para resolver. Seria Jericó um genocídio em nome de Deus? Em 1966, o psicólogo israelense George Tamarin fez uma pesquisa com 1.066 crianças entre 8 e 14 anos. Depois de apresentar a história bíblica da destruição de Jericó por Josué, ele perguntou: vocês acham que Josué e os israelitas agiram corretamente? 2/3 das crianças disseram que sim, que ele agiu em obediência à vontade de Deus. Mas quando Tamarin substituiu o nome de Josué pelo terrível general Lin e o nome de Israel pelo Império Chinês, apenas 7% das crianças acharam certa a atitude da China em destruir os seus oponentes. Noutras palavras, quando quem pratica o massacre é Hitler ou os Hutus de Ruanda, achamos que realmente é um caso condenável de genocídio. Mas, quando quem pratica a matança são israelitas da Bíblia, então achamos que é cumprimento da vontade de Deus. Esse realmente parece ser um ponto de desequilíbrio da fé. Como podemos responder a esta séria acusação? Será que realmente os céticos e ateus têm em mãos um argumento que religiosos não têm honestamente como responder? Deus não tinha intenção que seu povo fosse guerrilheiro, tanto que Abraão não usou força armada para expulsar ninguém. O Gênesis o descreve como um comerciante negociando e adquirindo terras. Terras que, aliás, serão confiscadas ilegalmente por tribos bárbaras durante a estada dos hebreus no Egito. Sendo assim, as conquistas de Josué eram, na verdade, uma retomada de posse daquilo que já havia sido adquirido por Abraão e usurpado por povos pagãos inimigos de Israel. A única vez que Abraão se envolveu num conflito armado foi contra um grupo de chefes tribais, nesse caso para libertar o seu sobrinho Ló, que havia sido sequestrado por eles. Isto é algo que muitos passam por alto ao lerem a Bíblia Sagrada. O que Israel fez, portanto, naquele tempo, foi recuperar as terras que lhes pertenciam. Mas o problema é que a terra de Canaã estava repleta de grupos hostis que ficavam pelo caminho, impedindo a entrada dos hebreus ou o seu retorno para casa. Mais do que impedir, eles queriam a todo custo matar Israel, exterminá-los do mapa. Por isso eles foram obrigados, eles, os israelitas, a pegarem armas. Veja, vamos analisar desse jeito. Aproveitando que eu estou aqui no Antigo Oriente Médio, eu quero dar um exemplo forte para você entender um pouco das guerras que os hebreus foram obrigados a participar, as guerras que eles foram obrigados a enfrentar. Você sabe os problemas que países como Síria, Iraque e Turquia enfrentam contra o chamado Estado Islâmico. Em alguns momentos, chega-se a questionar se muitos deles ainda possuem algum sentimento mínimo de piedade humana. E olha, eu posso afirmar para você, as atrocidades cometidas são muito mais cruéis do que a mídia apresenta. Você não tem ideia do que ouvimos por aqui. Agora, eu faço uma pergunta muito honesta para você. Como você acha que outros países deveriam combater o Estado Islâmico no campo de batalha a fim de libertar pessoas inocentes que estão sendo torturadas e mortas pelo inimigo? Eu acho que esse exemplo seria o suficiente para você entender a questão. Mas eu ainda gostaria de explorar um pouco mais esse assunto. Contrariando estudos clássicos, pesquisas mais recentes mostram que as pessoas que cometem atos de crueldade a mando de autoridades não o fazem por obediência cega, mas por acreditar em estar fazendo a coisa certa. Pesquisas clássicas lideradas pelos psicólogos americanos Stanley Milgram e Philip Zimbardo mostravam que o mais pacato dos seres humanos poderia cometer atos terríveis se assim lhe fosse ordenado pelas autoridades, pois teríamos uma tendência inata à obediência e à submissão. Um novo artigo, porém, publicado na edição da revista PLOS Biology, revisou essas conclusões e afirmou que as pessoas que agiram daquela maneira não eram apenas motivadas pela obediência cega, mas que também demonstravam entusiasmo ao realizar atrocidades. Noutras palavras, existem certas culturas ou ideologias que provocam uma espécie de imoralidade e crueldade coletivas, isto é, uma psicopatia tal que ultrapassa os limites do aceitável. E são estudos psicológicos que afirmam isto. E Deus, nesse caso, conhecendo muito bem o nível de maldade de alguns grupos cananitas, permitiu que Israel entrasse em guerra contra eles, mesmo que isto estivesse muito longe dos ideais divinos. Mas é importante dizer que aquela foi uma situação pontual em que Israel guerreou para salvar a própria vida, a própria sobrevivência de sua etnia.
e eles estavam em uma teocracia. Tal situação é bem específica e não deve ser aplicada à revelia em qualquer contexto. São casos muito particulares. Entre as práticas comuns daqueles povos cananeus, aqueles que foram destruídos, estavam sacrifício de crianças em rituais religiosos, prática de orgias ritualísticas sazonais, onde jovens adolescentes eram violentadas e depois mortas por sacerdotes pagãos apenas para garantir a fertilidade da terra, e, finalmente, um desejo intenso de destruir o povo de Deus e apagá-los da face da terra. Certa vez, numa palestra na Universidade de Johns Hopkins, Albright, que não era um homem religioso propriamente dito, mas sim secular, chegou a dizer para os colegas críticos da Bíblia que, na verdade, Israel fez um favor para o mundo, exterminando culturas de índole tão doentia. Eu sei que essa frase pode ser severamente rejeitada por estudiosos de minorias culturais que, corretamente, denunciam o discurso chamado colonialista, que é feito com base na opressão a elas. Mas veja, é um erro imaginar que todas as culturas têm que ser preservadas e respeitadas e que todas gozam do mesmo direito social de existir, de serem transmitidas de geração em geração. Isto é um absurdo. O que você acha dos que insistem em perpetuar o nazismo ou os costumes tribais do canibalismo, do encolhimento de cabeças? São culturas, mas certamente devem ser extintas para o bem da humanidade. Vítimas inocentes morrem nesse conflito? Claro que sim. Isto é inevitável em situações de guerra. Mas, nesse caso, Deus fará justiça a esses que terão, segundo a Bíblia, a oportunidade de receber a vida eterna. Lembre-se, diferente de nós, Deus é o dono da vida e pode devolvê-la a quem Ele bem quiser, como Ele bem entender. Porém, mais uma vez eu insisto, isto não significa que a igreja hoje tenha o direito de tirar vidas. Não, de maneira nenhuma. O antigo Israel estava num contexto e culturas distintos dos nossos. E, acima de tudo, eles eram regidos por uma teocracia. Nós não somos regidos por uma teocracia. É muito perigoso transferir para mãos humanas o veredicto final da vida ou morte de um indivíduo. E mesmo o encarceramento ou até mesmo a execução, caso sejam inevitáveis, não compete à igreja exercer tal justiça, e sim às autoridades civis devidamente constituídas para esta função. Esta, pelo menos, é a recomendação que temos em 1 Pedro, capítulo 2, versos 13 a 17, e que você pode ler depois com calma na sua Bíblia, aí na sua casa.